Agora sim. Apareceu lá o sinalzinho de gravando. Essa é a segunda aula do curso de Química Ambiental. Na realidade, é a terceira aula, se a gente considerar a introdução. Tá? Vou pedir às pessoas que desliguem aí o microfone, deixem o microfone aberto só na hora de fazer a pergunta, para não causar problema na hora da gravação. Vamos começar a apresentar. Onde é que está? Aqui. Uma janela. Não, primeiro tem que abrir isso. Agora sim. Tum. Compartilhar. Tum. Tum. Pronto. É o maior que eu consigo, tá? Não consigo deixar maior que isso. Ignorar. A evolução da atmosfera terrestre. É o texto da Química Nova na Escola, edição especial sobre química ambiental, que vai pautar a nossa aula de hoje. Ou seja, nossa aula vai estar baseada nesse artigo de 4 páginas, mais um artigo curtinho. O do próximo vai ser maior, mas vai ter muito mais informação, então talvez eu tenha que dividir em 2 partes a aula, ou seja, dar uma parte na semana que vem e a outra na outra semana. Até aí tudo bem, né? Então todo mundo está vendo aí a evolução da atmosfera terrestre. É o trabalho publicado pelo professor Wilson Jardim, da Unicamp. Vamos começar. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na comparação que aparece nesse artigo entre os 3 planetas que aparecem aí nessa primeira tabelinha. Tá? Espera um pouquinho, é o contrário, esse aqui. Os 3 planetas que aparecem aí na tabelinha. Aí vocês têm uma noção da composição da atmosfera de Vênus, de Marte e da Terra. Principalmente em relação ao gás carbônico, ao nitrogênio, ao oxigênio e ao argônio. Enquanto em Vênus, você tem 96,5% de CO2 e 3,5% de nitrogênio, quase não tendo oxigênio e argônio. Em Marte, a quantidade de gás carbônico é um pouco menor, mas é da mesma ordem de grandeza. O nitrogênio é um pouquinho menor, mas aí já aparece o oxigênio e o argônio. E no nosso planeta, a quantidade de gás carbônico é muito pequena, se comparado ao nitrogênio, ao oxigênio e ao argônio. Tá? Então, aqui você já começa a perceber que são coisas completamente diferentes, Vênus, Marte e Terra. Ah, mas são planetas de basicamente o mesmo tamanho. Marte é um pouquinho menor. Mas o que acontece é que a temperatura na superfície do planeta é que é diferente. Enquanto na Terra nós temos uma média de 20 graus, em Marte você vai ter uma temperatura muito mais baixa e em Vênus uma temperatura muito mais alta por conta do efeito estufa deles, uma vez que a gente tem muito gás carbônico e Vênus está mais próximo do Sol. Tá? Aqui embaixo tem uma informação que é sobre a energia livre padrão molar. Energia livre é uma forma que você tem de saber se algo está próximo da estabilidade ou não. Quando você pega, por exemplo, hidrogênio e oxigênio reagem formando água, o ΔG, a variação de energia livre, é em torno de menos 350 kJ por mol. Isso significa que a água é muito mais estável que o hidrogênio e o oxigênio. Tá? Então, quanto menor for esse valorzinho aqui, mais perto da estabilidade está a atmosfera de determinado planeta. Então, Vênus e Marte têm atmosferas muito estáveis. E a Terra está bem longe dessa estabilidade. Isso acontece por quê? Porque no nosso planeta, ao mesmo tempo que nós temos o oxigênio, tá? O oxigênio
que vai sofrer redução, e então ele é extremamente oxidante, existe uma série de substâncias reduzidas, né? Como, por exemplo, metano, perdão, como, por exemplo, ferro, tá? Então, o que acontece, é importante que vocês tenham essa noção, para que vocês saibam que a atmosfera terrestre está longe do seu melhor ponto de estabilidade. Ou seja, é uma atmosfera que, ao mesmo tempo que promove reação, promove outras reações que fazem retornar à posição inicial de fora do equilíbrio. Tá? Então, quais são as atmosferas mais estáveis desses três? Eu diria que Vênus e Marte estão muito próximos em termos de estabilidade, e a Terra está muito longe da estabilidade. Então, existe muita reação na atmosfera do nosso planeta. Agora, nem sempre foi assim. Vamos ver aqui o nosso segundo slide. Olha ele aí. Comparação para o planeta Terra. Esse daqui é a composição provável de 4,5 bilhões de anos atrás. E isso daqui é a composição atual. Então, olha só o que aconteceu com o gás carbônico. Ele foi de 98% para 0,035. E isso acontece não porque o gás carbônico, a quantidade total, tenha variado absurdamente. O que acontece é que, além disso, você teve uma grande produção de nitrogênio e uma grande produção de oxigênio devido à fotossíntese. Tá? Então, à medida que foram aparecendo os seres vivos fotossintetizantes, começou a se produzir oxigênio em larga escala. Então, no começo, a gente só tinha traços de oxigênio e a quantidade chega a 21%. Tinha quase 2% de nitrogênio, foi para 79%. E a quantidade de gás carbônico abaixou substancialmente. Olha qual que era a estabilidade, era grande. E olha como é que ficou a estabilidade. Esse valor aqui está muito próximo de zero. Quanto mais para baixo, quanto mais baixo for o valor do ΔG, mais estável é. Tá? Então, aqui dá para perceber que a atmosfera do nosso planeta sofreu grandes modificações. E isso daqui, basicamente, ao aparecimento de vida no planeta. Tá? Eu quero saber, até aí, se alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida. A Emily escreveu tudo certo. Você, olhando esses números aí entre Terra e Marte, parece que há uma similaridade quase completa aí, né, entre as condições, né? Existe uma similaridade, mas não existe uma estabilidade igual no planeta atual. Se a gente for analisar, o atual não. A gente pode comparar aquilo que existia 4,5 bilhões de anos atrás, por exemplo, para dizer que são similares. Mas é importante que se notem que tem coisas diferentes acontecendo em Marte e na Terra. Tá? Existem teorias que dizem que uma parte da água que está no nosso planeta veio de Marte. Foi atraída na formação do sistema solar. Mas eu, particularmente, não entendo isso, então não vou falar sobre isso. Aí o Luiz Gustavo pergunta, o que significa se a estabilidade fosse positiva? Não é uma estabilidade isso. Isso daí é a energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs fala, quando o valor é negativo, significa que o processo é espontâneo. Para ser positivo, ele tem que ser não espontâneo. É como se a água, de repente, se quebrasse em hidrogênio e oxigênio. Não existe isso. Espontaneamente, isso não acontece.
esse processo tem um ΔG positivo. Então, as transformações com energia livre de Gibbs positiva são impossíveis de acontecer na prática. Mas, na teoria, existem algumas condições que podem levar ao aparecimento dessas reações. Tá? Mas isso não é importante aqui. O importante é você entender que a atmosfera atual do planeta Terra está longe da estabilidade. É isso que é importante vocês entenderem. Continuando. Provavelmente, o aparecimento de vida na Terra foi um processo que começou há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Ou seja, a Terra já tinha 1 bilhão de anos, quando começou a ter uma modificação na atmosfera terrestre. Tá? Naquela época, a atmosfera era bastante redutora. A crosta era rica em ferro elementar, sendo castigada por altas doses de radiação ultravioleta que vinha diretamente do Sol. Lembrando que nessa época, o Sol, quando estava há 3,5 bilhões de anos atrás, ele era 40% mais ativo do que é hoje. Ele está perdendo atividade à medida que o tempo passa. Tá? E, com isso, o que vai acontecer? Daqui a alguns bilhões de anos, milhões de anos, o Sol vai começar a expandir. Tá? Por quê? Ele se expande para tentar pegar o hidrogênio para fazer a fusão, né? E aí ele começa a aumentar em tamanho. Importante dizer que existia há 3,5 bilhões de anos atrás oxigênio? Não, era muito pouco. E aí, esse oxigênio não funcionava como filtro dessa radiação. O que vai acontecer é que, inicialmente, pode se formar ozônio. E à medida que se formou oxigênio, o ozônio foi sendo empurrado para altitudes maiores. Essa é uma possibilidade que explica por que lá no alto nós temos uma concentração maior de ozônio do que de oxigênio. E o ozônio, ele bloqueia a radiação ultravioleta. Com isso, ele vai poder explicar por que ao nível do mar, a gente tem, então, o aparecimento de vida. Tá? Os primeiros seres vivos são os chamados estromatólitos. Tá? São algas que vão se formar inicialmente como seres individualizados, e esses seres vão se juntar para formar colônias. Provavelmente esse é o primeiro ser vivo que aparece no nosso planeta há muitos e muitos anos atrás, tá? Há mais ou menos 1 bilhão de anos, tá? Então, vamos em frente. Na atmosfera redutora do início da Terra, predominava o hidrogênio, o metano, a amônia, sendo que o metano e a amônia eram provenientes de processos fotoquímicos, ou seja, processos onde havia quebra de substâncias químicas causadas pela luz. E essa luz era proveniente do Sol. Mas, detalhe, esses processos fotoquímicos eram mediados principalmente por radiação ultravioleta. E aí, esse NH3 se transformava em N2. E o CH4 se transformava em CO2. Então, toda vez que aparecia esses dois aqui, o NH3 e o CH4, rapidamente eles eram levados para N2 e CO2. À medida que o CO2 aumenta de concentração, tá? Vai acontecer alguma coisa que vai transformar esse CO2 em oxigênio. O oxigênio disponível era rapidamente usado. Por quê? Porque ele é extremamente oxidante e já reagia com a atmosfera redutora. Tá? Então, na Terra de bilhões de anos atrás, era isso que acontecia. Era isso que acontecia. O hidrogênio com o oxigênio formava água,
O CH4 com oxigênio formava CO2, o NH3 com oxigênio formava N2. Então, tá vendo? Está aumentando a quantidade de N2, mantendo a quantidade de CO2, e o oxigênio que se forma já reage. Como explicar que em uma atmosfera tão rica em oxigênio, hoje, ainda podem coexistir espécies reduzidas como CH4, NH3, CO e NO? O que acontece, e aí é que está isso que é interessante do trabalho do Wilson Jardim, é falar que, em termos da composição química da atmosfera terrestre, é a vida que se desenvolve no planeta que vai fazer com que o oxigênio que a gente tem hoje apareça. Tá? Isso acontece devido aos processos de fotossíntese. Professor, mas quando não tinha oxigênio, não tinha vida? Tinha, só que a vida era baseada em processos fermentativos e não fotossintéticos. Então, os seres anaeróbios viviam bem, não por conta da ausência do oxigênio. Eles viviam bem porque eles não necessitavam de oxigênio para viver. A própria fermentação gerava energia para que os animais vivessem. E aí, detalhe, esse movimento vai demorar muito até que a fermentação seja deixada de lado e a fotossíntese ganhe relevo. Dá uma olhada só. Esse é o tempo em milhões de anos. Há 3,8 bilhões de anos, a quantidade de oxigênio, levando em consideração hoje 100, esse número 100 aqui não significa 100%. Significa que, se você pegar 100 moléculas hoje, há 3,8 bilhões de anos atrás, a quantidade era menor do que 0,01. Se você comparar com o que tem hoje. Há 2,8 bilhões, começam a aparecer as cadeias de filamentos, que são organismos que se parecem com cianofícias atuais, ou seja, com algas, e cuja predominância da espécie ferro-2 em rochas, né, está presente. Existe também o fenômeno da fermentação, que mantém esses animais vivos. Há 2 bilhões de anos atrás, essas algas se tornam tolerantes ao oxigênio e começam a fazer fotossíntese e produzir oxigênio que vai para a atmosfera. Nesses 800 milhões de anos, a quantidade de oxigênio subiu 100 vezes. E demorou mais 1 bilhão e 600 milhões de anos para que ela multiplicasse por 100 de novo. Então, aí, primeiro aparecem as cianofícias, depois aparecem as células eucariontes, que são aquelas que têm núcleo verdadeiro, células de diâmetro maior, evidência de mitose há 1,4 bilhão de anos. Só há 550 milhões de anos é que surge a fauna cambriana, quando você tem 10% do que tem hoje de oxigênio, e os grandes peixes, as plantas, vão surgir há 400 milhões de anos, no Ordoviciano, tá? Quando, nesse caso, a quantidade de oxigênio já está muito próxima do que a gente tem hoje em dia na atmosfera atual. Isso é muito legal, porque só vai surgir animal grande à medida que você tem oxigênio e a fotossíntese começa a substituir a fermentação. Ah, mas por que a fotossíntese começa a substituir fermentação? O oxigênio que hoje compõe a atmosfera é quase todo produto da fotossíntese. Os processos vitais produzem não apenas o oxidante atmosférico, ou seja, o oxigênio, mas também os gases reduzidos. Então, a vida, ela consegue produzir tanto o oxidante quanto as espécies reduzidas. E isso daí faz com que você entenda por que a atmosfera terrestre tem as duas coisas, o oxigênio e as espécies reduzidas. Ah, mas por que
os seres vivos deixaram de fazer fermentação para fazer fotossíntese. Tem alguma razão para isso? Tem, tá? Deixa eu ver onde é que está essa informação. Puxa, está lá na frente. Depois eu falo. A informação que eu vou citar mais para frente é que processos fotossintéticos geram 16 vezes mais energia do que processos fermentativos. Então, é muito mais importante para uma célula fazer fotossíntese e ganhar rapidamente energia do que fazer fermentação e demorar para caramba para ganhar energia. Tá? É basicamente isso que a gente tem. Detalhe importante é que essa análise termodinâmica que o Wilson Jardim mostra, ela não é de hoje. Ela foi muito importante na década de 1960, quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam interessados na exploração do espaço. Porque eles queriam saber quais os planetas poderiam receber a população terrestre no caso de algum problema. Tá? E, consequentemente, quais planetas já têm algo parecido com um conceito de vida. Tá? Isso daqui é muito importante para você entender que, se você precisar se deslocar para sobreviver, você precisa ter uma segunda Terra com condições parecidas com a nossa. Ou fazer alguma coisa que torne a vida em determinado país, em determinado planeta, possível. Então, quero saber se alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida. A Jaqueline disse que está tudo ok. Tá, então vamos em frente. Marcelo, Fala. de acordo com esse raciocínio, então, a vida na Terra não surgiu inicialmente pelo vegetal, né? Mas pelo animal micro-organismo, né? É isso? Na realidade, as primeiras células são protozoários, Exato. tá? E Porque daí, imagina-se e comenta-se que a vida vegetal foi o início de tudo, mas na verdade para a vida superior, né? Porque a inferior aí dos micro-organismos apareceram primeiro, né? sim, sim. Os micro-organismos surgem antes. Primeiro, células não organizadas, de núcleo não organizado, são chamadas células procarióticas. Depois, células de núcleo verdadeiro. Depois, a formação de agregados celulares, tá? E desses agregados celulares, muito provavelmente, algumas células recebem no seu interior outros tipos de célula. Detalhe, sem que essa célula que foi mandada para dentro sofresse digestão. É o que provavelmente explica que algumas células possuem mitocôndria no seu interior. Porque a mitocôndria faz a fotossíntese, desculpe, cloroplasto faz a fotossíntese e a mitocôndria mantém a reação de respiração funcionando. Então, olha que coisa louca. As células podiam ter vida menor. Com o aparecimento da mitocôndria no interior da célula, elas começam a aproveitar a energia da mitocôndria para viver. E com a introdução de cloroplastos, elas começam a fazer a fotossíntese. Então, provavelmente, as células iniciais não tinham nem cloroplasto, nem mitocôndria. Viviam muito mal, viviam pouco. À medida que elas começaram a colocar a mitocôndria para dentro e a mitocôndria começou a gerar energia, a célula pôde colocar para dentro outras organelas. A principal delas, o cloroplasto. É aí que essa célula vai se diferenciar e pode dar origem a uma célula vegetal. Ou seja, as células vegetais, né, a vida vegetal, surgiu em função dessas anteriores, né? Sim. É uma evolução dessas outras.
Tudo bem? Parece que entre as bactérias ainda acontece algum caso desse aí de assimilação de organelas em Não, algumas situações ou não? porque existem muitas células já eucarióticas. Teria que ter um conhecimento de células procarióticas que fazem esse tipo de movimento. Eu, particularmente, não tenho nenhuma informação sobre isso, não vou chutar. Ok. As rochas mais antigas do nosso planeta indicam uma provável evidência de vida encontrada em sedimentos de carbonato com 3,8 bilhões de anos. Mas são as primeiras bactérias. Até chegar nas algas, vai demorar 2,8 bilhões de anos, porque não tinha oxigênio para fazer, não tinha oxigênio necessário para fazer a respiração. Então, os seres anaeróbicos viviam com base na fermentação. Então, a fermentação foi muito importante ao longo desses 2,8 bilhões de anos, até que a fotossíntese ganha importância, tá? E aí, o que eu chamo a atenção aqui? As características redutoras da atmosfera primitiva, com essas características, provavelmente a biomassa foi gerada a partir da fermentação. Então, você não tinha biomassa antes da fermentação. A fermentação dá origem à biomassa, ou seja, a massa de moléculas que vão gerar os seres vivos. Após 1,5 bilhão de anos, o oxigênio saiu de uma concentração de traços, peraí que tá errado, O2, saiu de uma concentração de traços e atingiu os 21% atuais. Olha o tempo que demora, 1,5 bilhão de anos. Esse tempo é o tempo em que fermentação perde importância e o processo aeróbico da fotossíntese ganha importância, tá? Aí vem essa informação. Os organismos aeróbios foram cada vez mais se adaptando ao aumento de oxigênio na atmosfera. Até que, nos últimos 500 milhões de anos, eles saíram da água para povoar a terra seca. Ou seja, a maior parte dos organismos, até 500 milhões de anos atrás, vivia nos oceanos. São esses animais que vivem nos oceanos e uma parte de micro-organismos que vivem nos oceanos que vão morrer, vão para o fundo, vão ser soterrados, vão dar origem ao petróleo. Tá? Então, o petróleo, ele surge a partir de seres vivos, sejam plantas ou animais, que sofrem esse processo de soterramento rápido, que vão sofrer uma série de reações anaeróbicas para formar os hidrocarbonetos. O que chama a atenção é que tanto a fermentação quanto a fotossíntese geram biomassa. Só que, como está escrito aqui, a fotossíntese pode gerar o mesmo tanto de biomassa que a fermentação, só que ela fornece 16 vezes mais energia. Então, do ponto de vista energético, valia muito mais a pena fazer fotossíntese do que fermentação. E à medida que o oxigênio ia aparecendo e a concentração ia aumentando, os animais que não viviam bem em locais que tinham muito oxigênio morriam. Tá? É por isso que muitas vezes, quando você corta o dedo, você pega um algodão, molha com água oxigenada, passa no dedo, aí aquilo ali começa a produzir oxigênio e mata os micro-organismos aeróbicos que estão prontos para entrar no teu corpo e invadir teu corpo.
A mesma coisa deve ter acontecido em algum momento na atmosfera terrestre. Aumenta a concentração de oxigênio e os animais que estão mais na superfície começam a migrar mais para o fundo. Aqueles que se adaptaram bem ao oxigênio começam a sair, porque começam a, entre aspas, perceber que o meio aéreo tem mais oxigênio do que dissolvido em água. Então, existe uma evolução e o aparecimento de animais terrestres e plantas terrestres, substituindo os animais e as plantas aquáticas. Tá? Aí o que acontece é que uma parte do ciclo de vida de animais e plantas depende da água. E quanto mais evoluído é o animal ou planta, menos depende da água. Por isso que uma pteridomorfa depende de menos água do que uma briófita. Uma briófita depende de menos água do que uma hepática. Então, as hepáticas são plantas que dependem de água no ciclo de vida praticamente inteiro. E aí, na outra ponta, você encontra as angiospermas, que praticamente precisam de água todo dia, mas no ciclo de vida, a quantidade de água necessária é muito menor do que das pteridófitas. E essas, muito menor que... E assim vai. Até chegar, que as biófitas, até chegar nas hepáticas. Existem animais que são inferiores, que boa parte do seu ciclo de vida é feito na água. E existem mamíferos que não dependem do meio aquático para viver. Eles têm que beber água, mas não dependem do meio aquático. Eles não têm uma parte da vida que a pessoa vai ter que morar na água depois voltar. Entendeu? Para se reproduzir. Não existe isso. Agora, anfíbios ainda fazem isso. Anfibios. Vida em dois ambientes. Tem o meio aquático, tem o meio terrestre. Tá? Provavelmente, isso daí se deveu a uma evolução. Tá? Esses coacervados, eles são, na realidade, umas pequenas misturas de substâncias que hoje a gente caracteriza como substâncias orgânicas. E aí, raio, água, tudo isso daí vai juntando e vai fazendo moléculas cada vez mais complexas. Essas moléculas complexas e os seus precursores, todo mundo junto, é o que se chama de coacervado. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Vamos continuar. Estamos indo já para o final, por incrível que pareça. Nos últimos 150 anos, devido à intervenção humana, houve uma mudança apreciável na concentração de alguns gases minoritários da atmosfera, como, por exemplo, o gás carbônico, como, por exemplo, o metano, como, por exemplo, os óxidos de nitrogênio. Devido a esses gases, acontece uma coisa interessante: a temperatura média da Terra seria menor que 15 graus negativos. Só que essa mistura de gases na atmosfera provoca o efeito estufa. E esse efeito estufa faz com que a temperatura média da Terra suba 30 graus. Vai de menos 15 para 15 positivo. E isso daí foi muito importante para a manutenção da vida na Terra. Porque se a Terra fosse um planeta com temperatura baixa, a gente teria muito gelo na superfície. E o excesso de gelo não garante o aparecimento de vida. Porque para você ter o desenvolvimento de vida, você precisa ter condições de temperatura boa para que a água fique líquida e garanta movimento de espécies químicas, de espécies biológicas e por aí vai.
Então, foi muito importante esse aparecimento de efeito estufa no nosso planeta, porque é ele que justifica a manutenção da vida na Terra, e é ele que justifica o aparecimento de vida na Terra. Tá bom? É isso que é importante você saber. É isso que é importante você entender. Se você entender isso, você começa, então, a perceber que a química está relacionada com o aparecimento de vida na Terra. Tá? E as moléculas iniciais, que eram muito simples, vão ganhando complexidade. Essas moléculas vão gerar proteínas. Essas proteínas vão gerar polímeros. Né? Proteínas vão gerar aminoácidos. Esses aminoácidos vão gerar polímeros, que são as proteínas. E da proteína é que surgirão estruturas de célula, vão surgir as organelas. Tudo isso vai acontecer num período que vai demorar em torno de 1 bilhão de anos. Tá? Então, é no último bilhão de anos que você tem o aparecimento da vida na Terra para valer. Há 500 bilhões, a vida sai dos oceanos e começa a ganhar o espaço terrestre. Tá bom? Até aí. Perguntas e dúvidas? Eu estou achando vocês hoje muito quietos. Talvez vocês não tenham feito a leitura do texto, então... Mas também pode ser que vocês não tenham nenhuma dúvida. Aí não tem muito realmente o que eu falar. A Fulviana falou, eu li sim, que bom. Bom para nós. Mas tem que participar, né, gente? Não adianta ler e ficar quieto. Sim, o texto é tranquilo. O texto é bem tranquilo. Eu escolhi de propósito um texto curto, porque logo, logo vai ter um texto longo. E aí, o texto vai ter muita informação de química, então é voltado para alunos de química, e vocês vão ter que ler e anotar as dúvidas, porque uma coisa que eu sempre fico preocupado é que ninguém me traz dúvida sobre o texto. Ah, eu não entendi tal coisa, por que tal coisa é assim? Eu vou falando e vou explicando. Tudo bem? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Vamos continuar, vamos ver o que tem ainda mais aqui. Eu acho que esse daqui é o slide final. Eu queria terminar falando sobre esse efeito estufa, tá? E aí, eu vou parar a apresentação. Eu vou parar a apresentação, não a gravação, a apresentação. Porque aí, eu vou usar essa segunda parte da aula para falar de alguns assuntos que são importantes sobre isso. Aqui tem gente pedindo indicação de documentário. Existem documentários da BBC que falam sobre a vida na Terra, tá? Eu acho que vale a pena vocês digitarem BBC Vida na Terra. Vai ter uma série de documentários que vão falar sobre esse tema. Alguns mais antigos, alguns mais novos, mas, de uma maneira geral, eu acho que é importante vocês irem atrás desses documentários. E guardar esses documentários para o dia que vocês forem dar aula, vocês terem o material. Tá? O que eu percebo na medida que a gente está falando sobre química? Na realidade, a gente está juntando o assunto vida com o assunto química e com o assunto ambiente. Aí o aluno fala assim para mim, professor, mas a gente tem que saber de cor a composição da atmosfera? Não, você não precisa saber de cor a composição da atmosfera. Mas uma coisa que você tem que mostrar para os alunos
é o seguinte. Por exemplo, você tem na atmosfera 79% de nitrogênio, basicamente 20% de oxigênio e 1% de argônio. Então, uma pessoa que tem a capacidade pulmonar de 5 litros, quando faz isso daqui, ó, coloca 5 litros aqui, ela colocou 1 litro de oxigênio, basicamente, ela colocou 3,95 litros de nitrogênio e 50 mililitros de argônio para dentro. O que tem que ficar claro para vocês e para os alunos é que quando você faz, não sai só CO2. Se saísse só CO2, seria uma facilidade apagar um incêndio. Era só juntar a população em volta do prédio, ficaria soprando, só sai CO2, acabou o fogo. Isso é muito fácil. Quando você faz os mesmos 79% que entrou, 3,95 litros, sai. Porque o nitrogênio não é absorvido pelo corpo humano. Não nas condições que a gente vive. Tá? Aí o que vai acontecer? Dos 21%, aproximadamente 20% de oxigênio que entra, 16% sai. Professor, mas o oxigênio não vai para o pulmão? Vai. Mas você acha que entra pela narina nitrogênio, aí o nitrogênio fica preso aqui na narina, na garganta, e só vai oxigênio para o pulmão? Não. Vai todo mundo. O oxigênio que fica na narina não sofre nada. O que fica na orofaringe não sofre nada. O que fica na traqueia não sofre nada. O que fica nos brônquios não sofre nada. O que fica no bronquíolos não sofre nada. O que chega no alvéolo é trocado por gás carbônico. Ou seja, dos 20%, só 20% desses 20%, ou seja, 4%, dissolve naquela região molhada que é o alvéolo e passa para a corrente sanguínea. E é uma troca. O oxigênio vai se ligar ao ferro da hemoglobina para formar a oxihemoglobina, e o gás carbônico sai da hemoglobina e vai para o alvéolo, e quando você faz, ele vai embora junto. Então, você tem 79 de nitrogênio que entra, 79 que sai. 1 de argônio que entra, 1 de argônio que sai. 20% de oxigênio que entra, 16 que sai. Mais 4 de gás carbônico. Então, é importante que você mostre para os alunos que quando você respira, você produz CO2. Mas não é assim, você respira nitrogênio, oxigênio, argônio e joga fora gás carbônico. Não é isso. Isso é muito importante. Os alunos não sabem isso. Eles acham que o que sai do pulmão é CO2. CO2 sai? Sai. Mas no máximo 4%. No máximo. Tá? Que é quando existe a troca gasosa no alvéolo. Entra o oxigênio, liga com a hemoglobina para formar a oxihemoglobina, aí vai fazer o seu papel no corpo, e o gás carbônico que está preso no ferro da hemoglobina sai, vai para o alvéolo e vai embora para o meio aéreo. Isso é importante. Esse tipo de coisa não aconteceu do dia para a noite. Demorou milhões de anos até que os animais pulmonados aparecessem. E os primeiros animais pulmonados são aqueles que conseguem se adaptar à vida terrestre. Esses animais, em geral, têm circulação incompleta. Se você vê o coração de um réptil, coração de uma ave, coração de um mamífero,
você vai ver que eles são diferentes em número de câmaras, em distribuição. Se você pegar um coração de um peixe, coração de um anfíbio, você vai ver que existem diferenças entre número de câmaras que tem, tipo de circulação, tudo isso são adaptações ao meio onde vive. Imagine, por exemplo, um peixinho. Aí você chega lá e fala assim, o peixinho não faz xixi. Faz. Só que ele excreta amônia. E a amônia é extremamente solúvel em água. Então, quando o peixinho faz xixi, você não vê. Agora, animais que vivem em meio terrestre não podem ter amônia dentro do seu corpo, porque é extremamente tóxico. Então, a evolução fez com que trocasse a amônia por ureia, a ureia por ácido úrico. Tá? É uma mudança que existe nos diversos seres vivos. Eu, particularmente, já não lembro mais qual está associado com qual. Eu sei da historinha do peixe, porque é muito comum as pessoas falarem assim, mas se tiver um monte de peixe vivendo no aquário, a água fica alcalina? A tendência é ela ficar alcalina. Só que o gás carbônico que está na atmosfera solubiliza na água. Então, ela também poderia ficar ácida. O que acontece é que você tem, nos aquários, um grande crescimento de algas se você não controlar. E aí, a população de algas crescendo pode fazer com que uma parte do oxigênio dissolvido seja consumido pelas algas e os peixinhos morram. Então, você precisa de uma bombinha para fazer o ciclo do oxigênio na água, ajudar a dissolver o oxigênio na água para que os peixinhos não sucumbam, não morram. Existem peixes que vivem em locais muito ruins, né, como poças d'água. Esses peixes, eles têm uma modificação na traqueia e eles conseguem respirar o ar atmosférico. Um desses tipos de peixes são os anabantídeos, ou beta. São aqueles peixinhos coloridos que você vê num monte de loja de aquarismo, né, que não pode ficar com os outros, senão ele ataca, tal. Esses peixes, eles atacam, eles são territoriais, justamente pelo fato de viverem, originalmente, em poças. E aí o que acontece? A quantidade de oxigênio dissolvido na água é mínima. Então, existe uma explicação de que esses peixes, por serem territorialistas, eles são territorialistas pelo fato de eles carregarem dentro de si essa informação de que, para viver em poça, eu preciso de ter esse tipo de comportamento. Mesmo que ele viva num aquário enorme, ainda assim ele vai ser territorialista. Tá? Os aquários grandes, vai ser difícil um peixe desse tipo conviver com outro. Mas se ele perceber que tem um peixe na área dele, ele vai lá e ataca. Tá? É importante você ver que existem peixes gregários, ou seja, que conseguem viver socialmente. E existem peixes que, como é o caso desses, que viveriam em poças extremamente mal oxigenadas, que mostra que o peixe se torna um peixe violento por conta disso. É o caso da piranha também. Se você pegar uma piranha e falar assim, nossa, tem esse peixe piranha no Pantanal? Tem. Em rios grandes tem? Difícil. Em geral, elas atacam em lagoas, em rios menores, em locais onde elas estão confinadas. Por quê? O confinamento faz com que elas tenham pouca possibilidade de alimento. Toda vez que o alimento entra na água, elas vão ter que atacar para comer alguma coisa. Tá? Então, quanto menor for o volume de água onde elas vivem, quanto menor for a lagoa, mais violentas elas ficam. E tem piranha que
à medida que o rio sobe, você tem um aumento do volume de água e elas se tornam um pouquinho mais dóceis. Mas se logo em seguida o rio baixar e elas ficarem presas numa poça, elas voltam a ter o mesmo tipo de comportamento. Tá? É importante você notar que tudo isso são comportamentos adquiridos a partir dos problemas que os animais enfrentam. Tá? Existem plantas que também conseguem se adaptar e conseguem se adaptar devido à diferença de luminosidade, né? Eu me lembro de uma vez estar conversando lá em Portugal, e aí eu perguntei, que flores bonitas são aquelas que nasceram ali na floreira? Aí a pessoa falou para mim, aquelas são as maias. Eu falei, nossa, e por que que elas têm esse nome? Aí a mulher olhou para mim com uma cara de, porque elas florescem em maio. Eu falei, estamos em fevereiro. Pois, ou seja, alguma coisa aconteceu, alguma coisa tem acontecido, que as plantas estão achando que fevereiro é maio. Fevereiro é um mês que ainda, teoricamente, seria frio em Portugal, mas já estava quente. E as plantas entenderam que com aquele tempo tinha que florescer. Isso se chama efeito estufa? Não. Isso se chama aquecimento global. Existe uma série de informações importantes sobre aquecimento global. Quando eu era criança, minha mãe me levava num lugar lá em Santos, que tinha um monte de ipê, né? E a gente via os ipês florescendo em setembro. Ou seja, setembro, ipê floresce. Eu vi esse ano o ipê florescendo em fevereiro, em junho, agora em setembro, e provavelmente vai florescer em dezembro de novo. Ou seja, está florescendo 4 vezes por ano, quando na realidade só florescia uma. Essa alteração de muita chuva, muita umidade, pouca umidade, muito sol, pouco sol, mais quente, mais frio, esse tipo de coisa desregula completamente o relógio biológico das plantas, por exemplo. Então, o aquecimento global pode ser responsável por mudanças importantes no comportamento. Existem plantas que são mais resilientes, que resistem mais a essas mudanças. E existem outras que vão se adaptando. Tá? Então, tem planta que vai sofrer com isso. E tem planta que não vai sofrer, tem planta que vai se adaptar e vai em frente, vai ter sua vida normal. E tem planta que vai fenecer, vai morrer, justamente por conta desse fenômeno. Perguntas e dúvidas? Perguntas e dúvidas, gente? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Quer falar, Isaac? Pode falar. Tranquilo. O que eu estava vendo era sobre a história aí do ozônio, né? E a aplicação no formação dos carbonatos aí, né? Sim, porque na Que teve realidade a o relação. ozônio, isso, porque o ozônio ele é mais oxidante que o oxigênio. E dependendo da incidência do ultravioleta, o ozônio ele absorve essa radiação para poder vibrar, tá? Se por um acaso você degrada o ozônio, tá? Você evita que ele absorva esse gás ultravioleta. E aí, quem está embaixo da camada de ozônio vai passar a receber mais radiação ultravioleta. Isso daí pode dar modificação genética, pode dar uma série de problemas. Exato. Mas isso também foi importante para elevar a temperatura lá no passado, né? Sim, sim. Porque
inicialmente, o nosso planeta tinha uma temperatura média de menos 15 graus. E à medida que os efeitos estufa apareceram, a temperatura subiu e desceu, subiu e desceu, subiu e desceu. Então, você tinha uma série de condições aparecendo, ficava muito frio. Era chamada Era do Gelo. Aí, aquecia, ia para uma temperatura maior, o nível do mar subia, depois voltava a esfriar. Aí voltava a baixar. Existem, existem alguns locais do nosso planeta que, principalmente sedimentos, que registram essa subida de gás carbônico e descida no nosso planeta, ao longo da história do planeta. Isso pode ter acontecido umas 400 vezes. Puxa vida. De subir e descer, subir e descer, subir e descer. Porque, apesar de você ter uma crescente, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. À medida que vai passando o tempo, ele pode aumentar um pouco. O problema é que nos últimos 150 anos, o aumento foi muito rápido. O aumento de produção de gás carbônico. As plantas agradecem. Ah, uma coisa que é fundamental vocês entenderem. Eu já cansei de ver isso. Tem gente que fala assim, que o gás carbônico não é bom porque o excesso de gás carbônico leva ao efeito estufa. Até aí está tudo bem. Aí fala assim, que isso daí faz mal para as plantas. Gente, planta depende de gás carbônico para fazer fotossíntese. Sem gás carbônico não teria produção de massa verde, né? Então o que acaba acontecendo? Muita gente fala que o gás carbônico é tóxico. Não é. O gás Tóxico é carbônico, monóxido. o monóxido de carbono é tóxico. Tá? O carbono particulado é tóxico. Mas gás carbônico, a gente não pode dizer que, não, o problema da gasolina em relação ao álcool é que produz mais gás carbônico. E daí? As plantas agradecem. O problema não é esse. O problema é você produzir uma quantidade tão grande de gás carbônico que mesmo com todas as plantas que a gente tem no planeta, esse gás carbônico está muito além disso. Ou seja, ele não vai ser fixado. Aí ele vai ficar pairando no ar, a temperatura do ar vai aumentar e você vai ter uma série de consequências por conta desse efeito estufa, que está sendo acelerado pelo aumento da produção de gás carbônico a partir de combustíveis fósseis. Por isso que você precisa modificar o padrão de consumo para evitar a produção de gás carbônico. Ou seja, os carros têm que deixar de ser a motor a combustão interna para ser movidos a eletricidade. O problema é que não tem bateria para carros no mundo inteiro. A quantidade de baterias necessárias, com a tecnologia que a gente tem hoje, não dá conta disso. Tá? Então, o carro elétrico vai ser uma boa opção? Vai. Contanto que a gente descubra um jeito das baterias, primeiro, não agredirem o meio ambiente quando forem descartadas. Segundo, ter bateria para todos os carros saírem do motor a combustão interna para motores elétricos. O problema do lençol freático é que o lençol freático talvez seja o menor problema, entre aspas, no que diz respeito à água. O lençol freático que a gente tem no Brasil, ele é responsável por aproximadamente 2/3 da água que a gente consome, tá? Só que a gente tem uma reservatório de águas profundas, né? Nos chamados aquíferos, o Guarani, o Alter do Chão, que são muito maiores. O problema maior é que se houver contaminação das regiões de recarga desses aquíferos, aí esses aquíferos vão ficar contaminados e aí sim a gente vai estar ferrado. Professor, onde é que são as regiões de recarga? O do Alter do Chão é na bacia amazônica. E o aquífero Guarani, que está presente no Paraguai, no Brasil, na Argentina, a região de recarga dele se chama Pantanal Mato Grossense. Ou seja,
Se o Pantanal secar, logo, logo os poços profundos vão começar a secar. Aqui na região de Ribeirão está dando uns problemas sérios, né, Serra? Que a quantidade de água tirada em poços artesianos é maior do que a reposição, né? Aí no caso, Isaac, o problema maior é que você tem uma retirada muito grande, tá? Então, aí o consumo excessivo faz com que você não tenha tempo de fazer a reposição. As bombas em São José do Rio Preto, Ribeirão, elas funcionam 24 horas por dia. O ideal é que elas funcionassem 12. Metade do tempo funcionando, aí faz com que a água escoe, aí volta a encher. O detalhe importante é que a água, para entrar no Pantanal e chegar em Ribeirão Preto, ela demora algo em torno de 10 mil anos. São 10 mil anos escoando por baixo da terra até chegar em Ribeirão Preto e Rio Preto. Se você secar o Pantanal, ainda vai ter água por um tempo. Só que como a extração é muito grande, rapidamente essa água vai acabar. Logo, logo você está puxando lama e não água de profundidade. Aí não é lençol freático. Lençol freático é outra coisa. O lençol freático é muito mais superficial do que os aquíferos. Os aquíferos são mais profundos. Lençol freático, gente, está algo em torno de 30 metros de profundidade. Alguns poços artesianos a 100, 150 metros de profundidade. Os aquíferos começam em 1.600, 1.800 metros de profundidade. São bem mais profundos. Tá? Existem, claro, poços com 1.000 metros, poços com 800 metros. Existe até poços com 300 metros, só que aí não está atingindo a região que precisa atingir. Porque você tem camadas rochosas que tem esse formato aqui. Aí você vamos imaginar que a água está aqui, ó, aqui. Então você tem que furar até chegar lá. Aqui, nessa cidade aqui, você fura um pouquinho e já chegou. Nessa outra, você tem que furar muito mais, porque a cidade está aqui, ó. Então você tem que furar muito mais. Então, quanto mais próximo do Pantanal, mais raso é o poço artesiano. E quanto mais afastado, mais profundo ele é. O problema é que ele tem o seu período de recarga. Se você começa a tirar, vai faltar. Tudo bem? Perguntas e dúvidas? Bom, Nesses aquíferos aí, na verdade, o aspecto dele seria como uma esponja, é isso? o aquífero nada mais é do que um reservatório onde você tem uma, uma, uma camada sólida esponjosa, entre aspas, ou seja, bastante porosa. Embaixo disso, uma estrutura geológica impermeável, de tal forma que a água penetre e se acumule nessa região. De cada 100 litros de aquífero, só 15 são de água, os outros 85 são de rocha. Mas, se você fizer o furo no lugar certo e começar a bombear, você consegue vazões de 8, 10, 15 metros cúbicos por segundo. 15 metros cúbicos por segundo. Você vai falar assim, em um segundo, então, encheria a caixa d'água de 15 casas. Tá, e vocês acham que realmente são as casas que consomem água? Não. Os 55% da água captada vai para a agricultura. Algo em torno de 30% vai para a indústria. Para os lares, 15%. É a mesma coisa alguém fala assim, eu vou economizar energia desligando a luz da área.
E as fábricas que fazem eletrólise, que trabalham 24 horas, o gasto energético é muitíssimo maior. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para não achar assim que... É claro que se cada um fizer uma coisinha e conseguir economizar, beleza. O problema é que no Brasil, enquanto tem gente economizando, tem gente gastando a mais. Porque fala assim, opa, já que vai sobrar, eu vou aproveitar isso daí para produzir, fazer mais eletrólise e ganhar mais dinheiro com isso. Tá? Existem fábricas antigamente que faziam eletrólise e hoje em dia tem uma coisa muito louca acontecendo. A fábrica fazia eletrólise e ganhava dinheiro com os produtos da eletrólise. Para não ter que pagar muito de energia elétrica, construiu uma usininha hidrelétrica para movimentar a fábrica. A fábrica parou de produzir, fazer eletrólise. Agora a fábrica ganha dinheiro vendendo energia elétrica. A Mercado Alcoa livre fez de isso. energia, né? Oi? O mercado livre de energia. A Alcoa faz isso. A Alcoa de Poços de Caldas faz isso. É. Tem uma usina hidrelétrica que gerava energia para a fábrica fazer alumínio. A fábrica faz muito menos alumínio e todo o excesso de energia é vendido e ganha muito mais dinheiro fazendo isso. Ou seja, aquilo que a Alcoa teoricamente fazia, que era produzir alumínio, agora produz menos e ganha mais dinheiro porque vende a energia elétrica. Aí tem gente que já pensa, eu vou colocar um telhado com célula fotovoltaica e vou ganhar dinheiro. Não é assim. Não é assim que funciona. Na Alemanha é assim, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não funciona assim. Você tem um mínimo de consumo de energia. Se você fizer, por exemplo, vamos imaginar, você gasta 40 quilowatts, aí você faz uma usina que produz 50 quilowatts. Quanto que é o mínimo? 10. Então você vai pagar 10. Mas eu consumo 40 e produzo 50. Pois então, você tem que pagar 10. Então, na realidade, os 20 que são o teu saldo, você pode vender esses 20. Você acha que o cara vai pagar realmente o que ele paga para Itaipu? Não. É uma energia que tem que ser trabalhada antes de ser posta para ser vendida. Então, tem todo um gasto que eles têm e que eles embutem no preço, de tal forma que você ganha uma merda pela energia vendida. Mas eu queria ganhar bastante dinheiro. Então, você tem que ser uma usina hidrelétrica. Você tem que ganhar dinheiro de alguma outra forma. Um produtor de energia. Pode ser, não, aliás, hidrelétrica é um termo ruim. Uma usina elétrica. Você tem que gerar eletricidade de alguma forma para poder ganhar dinheiro com isso. E detalhe, você tem que dar um jeito de colocar a energia que você produziu nas casas. Por que hoje em dia não se faz isso? Porque a concessionária tem que pegar a energia que você produziu, colocar nos condensadores dela, para armazenar essa carga, para poder vender. Só que o Brasil tem muita energia, está sobrando energia em determinados locais. Aí você fala, mas é só mandar essa energia para os outros lugares. Não é assim que funciona. Existem locais que a energia é hidrelétrica e está faltando água nos rios. Então, eles ligam as termoelétricas. Como que não iria depender de termoelétrica? Se você tivesse grandes parques eólicos ao longo do Brasil inteiro, grandes células fotoelétricas ao longo do Brasil inteiro. Você não tem. A matriz energética brasileira é baseada em combustível. Então, quando as hidrelétricas começam a produzir menos, ligam-se as termoelétricas para que seja produzida essa eletricidade. E detalhe, e tem uma vantagem de vender a eletricidade da termoelétrica, é mais cara. Aí a empresa concessionária de energia ganha mais dinheiro. Então, para eles, se os rios secarem, dane-se, que a gente vai ganhar dinheiro de outro jeito. A gente vai queimar combustível, vai produzir eletricidade. Como está faltando eletricidade, a gente cobra o preço que a gente quer. Bandeira vermelha, vermelha 2, vermelha 3, vermelha 10,
e o consumidor que se ferre. A Fulviana está perguntando qual é a previsão de quanto tempo os aquíferos podem durar. Se não existir uma superexploração, eles podem durar até meio milênio, 500 anos. Se tiver, 200. Porque no Brasil tem muita água. Os aquíferos em outros países são extremamente pequenos. Então, esses aquíferos duram 3, 4 anos e aí você já tem que encerrar o poço. Aqui a gente tem água para a população inteira da Terra por 500 anos. Se todo mundo viesse comprar água do Brasil, a gente teria como manter 7,5 bilhões de pessoas hidratadas ao longo de 500 anos. Por isso que a China está de olho nas terras brasileiras, né? Existem coisas que, por exemplo, a China produz soja, mas compra soja também. E por que ela compra a soja do Brasil? Porque a água no Brasil é barata. Então a soja fica barata. Então faz com. E detalhe, como ela compra a soja produzida no Brasil, ela não precisa gastar a água dela. Então essa é uma das vantagens de compra de soja brasileira. Porque a quantidade de água que se usa na soja é muito grande. Então você pode economizar dinheiro comprando soja de outro país. E aí você não gasta a sua água. Apesar de você ter o Yangtze e o Anho cruzando a China toda, 2 puta rio enormes, o Rio Azul e o Rio Amarelo. E detalhe, essa água está sendo usada para outras coisas. Tudo bem? Bom, gente, agradeço a presença de vocês. Eu vou encerrar, Aquele, eu vou aquele, encerrar a gravação. Espera um pouquinho, Isaac. Eu vou encerrar a gravação, e aí quem quiser continuar conversando, por favor, só um momentinho que eu preciso fazer isso.